inicialmente ia versar sobre o item de segurança pública, que é o que eu trabalho, é o campo que eu estudo, mas diante da turbulência política que estamos vivendo, eu me senti desafiado a enfrentar esse tema. Então, o objetivo desse trabalho é justamente levar a reflexão às pessoas para que elas possam começar a criar reflexões críticas acerca do painel político que estamos vivendo. O próprio título do texto ele já traz a dicotomia entre a governabilidade e a independência dos poderes. O termo dicotomia já opõe a governabilidade e as independências dos poderes, que é o que se propõe ao trabalho. Introdução. As relações políticas estão cada vez mais íntimas, subvertendo a lógica principiológica da administração pública. Nesse sentido, analisando o cenário municipal, podemos identificar razões que nos levam a crer que a governabilidade e a independência dos poderes são contradições. Com base em estudos literários e na realidade contemporânea, pretende-se realizar uma reflexão crítica que permita a compreensão deste fenômeno chamado política. Governabilidade, né? A primeira vez que eu tive contato com a questão da governabilidade, o termo governabilidade, foi no tempo da presidente Dilma, né? Que noticiava-se que a presidente, à época, não tinha como governar o país. Ela não tinha mais governabilidade e, por isso, ela estava sendo impeachmentada. Aí eu fui pesquisar a questão de governabilidade e eu fui entender que o conceito significa a circunstância que denota estabilidade social, financeira, política e possibilita ao Poder Executivo exercitar suas funções para governar de forma estável. O que estava ocorrendo naquele período era justamente ali a instabilidade política e também a questão de não estar mais estável para se governar. Mas isso também me levou a pensar, por que cogitava-se retirar uma presidente do seu mandato quando, com base nas questões de base governamental? Lógico, ela cometeu os atos e por isso foi tirada do seu cargo, né? Isso já ocorreu. Mas o que se suscita novamente agora, com o novo presidente que assumiu na sucessão, é que ele já está minando-se uma base política para que retire-se novamente um presidente do seu cargo. E isso leva a gente a questionar a questão da independência dos poderes e da governabilidade. Então, o próximo é independência dos poderes. Cumpre aquele que faz as leis, não as execute, nem as julgue. Cumpre que aquele que as julga não faça as leis, nem as execute. Cumpre que aquele que julgue e execute não faça as leis, nem as julgue. É um conceito trazido de Montesquieu. Isso eu li muito no Manual do Direito Administrativo de Celso Antônio Bandeira de Mello, lá nos idos da faculdade, né? Foi um livro que inclusive, eu tive o prazer de conhecer o ilustre administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, pude perguntar sobre por que ele teve essa pureza de tratar a independência dos poderes sempre no começo da sua obra. Ele falou, olha, sem independência não há governo. Porque o que acontece é que as pessoas se inebriam pelo poder e esquecem da independência. E eu fiquei muito pensativo com as palavras do Celso Antônio Bandeira de Mello naquela certa feita. E eu falei assim, a partir desse momento eu vou começar a estudar um pouco mais a administração pública. Então eu faço uma citação direta aqui à Constituição Federal. Já no artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. O próprio termo harmônico hoje está sendo questionado, porque há uma dependência, uma relação visceral com os poderes, que eles corrompem aqui os princípios básicos da Constituição. O artigo 37, como diz lá na nossa introdução, os princípios básicos constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a questão da impessoalidade e da moralidade estão aviltadas. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o que acontece é que, justamente, nesse métier, nesse ponto-chave, é que as pessoas precisam começar a refletir politicamente se a conjuntura política atual ela não está sendo rompida. E no conceito de independência de poderes, a gente já citou, a Constituição Federal, as funções dos poderes municipais. Hoje, é muito simples, seria muito raso você questionar a população a respeito de quais são os poderes do Estado. Muito sucintamente, eles vão falar que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, né? Isso é muito claro. Mas, se perguntar para a mesma pessoa se ela tem conhecimento das funções do Estado, aí já começa a dificultar. Então, a população em geral, ela não tem se apropriado da ideia de que esses poderes públicos, eles executam políticas públicas cujo detentor do poder é o povo. E para ele é administrado. Então, cabe ao cidadão ter o conhecimento, e como o Renato citou, a volta dos estudos políticos nas escolas quebrou com essa ideia de que as pessoas têm interesse em estudar sobre política. Né? Mas, rapidamente, o Executivo, né, na questão do que se propõe o artigo no âmbito municipal, né, cabe ao cargo de prefeito as funções executivas compreendidas as de governo e de administração. E a do legislativo, os vereadores, as funções legislativas de fiscalização e controle. É muito claro que as funções típicas de cada poder, do executivo é executar as políticas públicas e do legislativo criar as regras para que o executivo as cumpra. Agora começa o contraste, né? Como falar em independência dos poderes quando você tem o conceito de base de apoio ou base aliada do executivo no legislativo? Dentro dessa proposta, dentro dos estudos e das análises que eu refleti nesse período, de estudos da DESG, eu tive contato com a questão da base aliada do prefeito no legislativo. E comecei a questionar a independência dos vereadores frente ao chefe do executivo. Olha, mas como é que você vai ter independência nas suas decisões quando você se declara base de apoio? Da mesma forma, seria a questão da oposição ao governo, né? Como que você pode ter independência nas suas decisões, nos seus afazeres, quando você se declarou líder do governo, né? Líder. Então, aí você se percebe que os ensinamentos de Montesquieu estão sendo deixados de lado, os esquecimentos de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, contra aquele homem virtuoso, né, que faz o bem sem esperar algo em troca, acaba se perdendo. Os conceitos, isso vem de uma questão mais filosófica, em que a sociedade está ficando à parte. A questão do ter um líder na Câmara Municipal, partidos de situação e de oposição. Na concepção de independência dos poderes, creio eu, dentro da pesquisa, é que deveria ter políticas públicas que objetivem o interesse comum, o bem comum, que é um dos objetivos da DESG, e o interesse legítimo, que é o interesse público. Não basta você se declarar opositor ou situação de um governo. Você tem que entender que o poder legítimo é do povo, e é para ele que você tem que dirigir as suas políticas públicas, e não para agradar um determinado grupo político, um conjunto político. Então, essas são as contradições entre governabilidade, né, e independência dos poderes. Para que o prefeito municipal, né, possa ter uma governabilidade estável, ele precisa se agrupar no seu grupo político pessoas que possam cumprir com as missões, né, do executivo. Mas ele está abraçando o legislativo e colocando o poder legislativo numa posição de inferioridade, porque ele tem o poder financeiro em suas mãos, e sem ele o poder legislativo não consegue
realizar suas políticas voltadas à população. Outros contrastes. Emenda parlamentar. Atualmente, o cenário político prevê que o Executivo repasse verbas, né, do recurso público para o Legislativo, para que o legislador indique onde esse dinheiro deve ser aplicado. Comumente, e como eu citei no artigo que eu coloquei no trabalho, não é função do vereador pagar pelo valor de uma lombada, pagar pelo valor de um semáforo, pagar pelo valor de uma calçada, né? Um radar. Essa já é a função principal do Executivo. É ele que tem que cumprir com essas obrigações. O legislador ele só tem que indicar a vontade popular. Precisamos de uma lombada na determinada região porque a velocidade está superior a crianças, a uma escola. Ele vai coletar a vontade do povo e indicar para o Executivo para que ele faça. Agora, o que está acontecendo? O Executivo está repassando dinheiro para o legislador, para que o legislador pegue esse dinheiro, repasse para o Executivo, para que ele faça o papel do Executivo. Para agradar aquela comunidade e dizer assim, olha, estamos atingindo o interesse da sociedade. Mas daí, quem está atingindo o interesse da sociedade é o legislador e não o Executivo. O loteamento de secretarias e cargos em comissão, né, que é muito visto isso agora, principalmente na questão do governo federal, que está se discutindo ministros, se discutindo cargos, funções para que possa ter um apoio para derrubar um projeto que tende a tirar o presidente do poder, mas isso também se reverte no âmbito municipal, quando você percebe que o partido político indica pessoas para ocupar cargos de confiança e ocupar as secretarias, não para atender o objetivo que é o fim comum, o interesse público, mas simplesmente para que haja uma certa estabilidade, uma governabilidade política no município. E, como vou mostrar mais adiante, isso está repercutindo e está sendo muito contemporâneo ao nosso momento. E o interesse público ele fica secundário na questão dos objetivos. Vamos lá. Outros contrastes. A retaliação do prefeito, que coloca na mídia, né, como os traidores. Na Câmara tem até demissão de sobrinho de vereador. A matéria foi de ontem. Eu tive que retrabalhar os slides justamente para contemplar essa informação nova que surgiu ontem. Independente de quem esteja no poder, independente da autoridade que esteja no poder, há um desvirtuamento da situação de que quem está contra o Executivo deve estar necessariamente contra a população em estrito senso. Porque se a pessoa está contra o Executivo, ela não faz parte mais do governo. E por isso, as pessoas de confiança dessas pessoas têm que ser retiradas da máquina pública, vamos assim dizer. Não necessariamente. Entendo que existem muitas pessoas com capacidades técnicas que podem ser bem aproveitadas para atingir o interesse público, para atingir o bem comum, porque elas têm uma capacidade de desenvolver e administrar muito diferente do que outras pessoas que já estão na administração. Ok, mas o fato de simplesmente houver uma represália às pessoas que não concordaram em determinado momento com algum projeto do prefeito e por isso retirar essas pessoas da administração pública como vingança, como outro motivo, só demonstra que há uma ligação muito estreita do legislativo municipal para com o executivo. Então, sucintamente, dentro do trabalho que a gente realizou e com a visão de fazer uma construção crítica, eu já tinha aberto uma parte desse trabalho em outra apresentação, quando a gente tratou sobre democracia.
Mas agora a gente está tratando especificamente da independência dos poderes. Então, quando a gente coloca lá, nas considerações finais, a governabilidade não pode se sobrepor à independência dos poderes. Por quê? Porque a independência dos poderes é o que transforma o Estado de direito democrático. É a base da democracia, a independência dos poderes. Governabilidade não é superior, nos termos de valores, né, que a independência dos poderes. A concentração de poder em determinado a concentração de poder numa determinada pessoa que tenha como cargo a chefia desse poder, acaba se voltando contra o próprio poder e contra a própria população. Se o prefeito tiver o controle do legislativo, ele vai acabar se envaidecendo e provavelmente não vai atingir o interesse público e vai criar situações que contrastam com a função dele no cargo. A quebra da independência dos poderes significa um ataque à democracia, né? A primazia do interesse público não poderá ser colocada em segundo plano. Então esses são os objetos, o fim que se destina à proposta desse trabalho. É colocar na cabeça das pessoas que a primazia do interesse público não pode ficar em segundo plano. A independência dos poderes, né, a quebra da independência dos poderes é um ataque à democracia. E isso acaba gerando uma ruptura do sistema político atual. Porque a população, a sociedade em si, passa a desacreditar do sistema. Como a gente já citou aqui muitas vezes, a gente, em determinados momentos, a gente ficou tão descrente nas questões do Brasil e suscitamos a possibilidade de deixá-lo. Mas, graças, né, aos estudos aqui, a gente resgatou essa chama que engrandeceu em todos nós, para que a gente possa se doar um pouco mais e, quem sabe, a gente mudar um pouco desse cenário na nossa realidade. Essas são as referências, são sucintas, porém profundas no conhecimento. Celso Antônio Bandeira de Mello, conhecido como um grande administrativista no ramo brasileiro do direito. Platão é a questão a gente tratou do conceito da virtude do homem, né? Aquele homem que realiza as atividades desinteressado, aquele homem ético, aquele homem valoroso, que não se deixa contaminar. E também fizemos alguns conceitos da internet, né, e notícias do legislativo, que são muito atuais. Então, desse modo, quero agradecer sempre, primeiramente a Deus, né, por todas as oportunidades que tem me concedido. Não deixar ao largo também a família, que é o que suporta a gente estar podendo estar aqui acompanhando esse trabalho, se dedicando. E a gente precisa ter essa estrutura sempre nos suportando para que a gente possa avançar. Vou fazer um agradecimento à banca avaliadora, à professora Ecléia, ao professor Coronel Celso, ao Coronel Marcondes, ao Coronel Figueiredo, pela dedicação, pelos ensinamentos, né, pela paciência. A todos os docentes do curso, que foram pessoas maravilhosas, que passaram por aqui e deixaram um grande ensinamento para todos nós. Principalmente ao delegado, pela oportunidade de abrir as portas da ADESG para nós, guardas municipais, né, que estamos tão distantes dessa realidade. Estamos precisando dessa vitamina de nacionalidade, patriotismo. E a todos os estagiários, agradeço profundamente, de coração, por todos os momentos que a gente pôde compartilhar aqui durante o curso, né? Serão grandes amigos aí, quem sabe, até o resto da vida, e espero a gente poder compartilhar outros momentos além desse. Então, meu muito obrigado.